Vocês já perceberam como algumas questões da nossa dinâmica social têm uma valoração diferente no nosso pensamento? Como, por exemplo, algumas profissões são vistas com mais respeito do que outras, ou como algumas músicas são bem mais recepcionadas em alguns lugares e outras não. Isso acontece porque existe algo que molda nossa sensibilidade e que direciona a forma como atribuímos valor e importância às coisas e aos grupos. Pierre Bourdieu chama isso de poder simbólico. Olá! Esse é um trabalho de Sociologia Jurídica feito pelos alunos Sara Doná, Gutenberg Felipe, José Victor Alencar, Henrique do Bonfim, Salvador Pereira e Kaique Wesley, que tem como objetivo demonstrar a teoria do poder de Bourdieu através das nossas percepções sobre a cidade e a vida cotidiana. O sociólogo francês Pierre Bourdieu desenvolveu sua teoria para descrever a maneira pela qual a linguagem e os sistemas simbólicos podem ser utilizados como ferramentas de dominação e reprodução de desigualdades sociais. Desse modo, podemos afirmar que esse poder invisível só pode ser exercido com a cumplicidade da coletividade, principalmente daqueles que sofrem as consequências negativas disso. É através da interiorização dessas ideias que acabamos reproduzindo desigualdades inventadas. Isso só acontece porque o poder simbólico é construído através de grupos e instituições que possuem muito espaço no corpo social. Mas por que é assim? O principal objetivo dessa construção é manter o controle e a influência sobre a sociedade. A esse controle e influência podemos dar o nome de capital simbólico. Esse capital simbólico, de forma mais concreta, se manifesta através da noção de prestígio, reconhecimento, honra e afins, em diversos campos da estrutura social, como no campo da cultura, no campo econômico ou no campo político. É a distribuição desigual desse capital simbólico que garante diferentes posições na hierarquia social que é inventada e mantida pelos grupos dominantes. Como exemplo, podemos ver isso na produção cultural e nas formas de expressões artísticas. As obras de arte podem transmitir valores, ideologias e visões de mundo que são influenciados pelas classes dominantes. Através da arte, a classe dominante pode impor sua concepção de beleza, estabelecer padrões estéticos e promover uma cultura que legitima sua posição de poder. Por exemplo, ao longo da história da arte ocidental, vemos a glorificação de reis, rainhas e aristocratas em retratos e pinturas históricas. Essas representações reforçam a imagem de poder e status da classe dominante, perpetuando sua hegemonia simbólica na cultura. Em muitos gêneros musicais populares, as canções frequentemente retratam narrativas de sucesso, riqueza material e ostentação, que são alinhadas com os valores da classe dominante. Essas representações simbólicas reforçam a ideia de que o sucesso e a felicidade estão diretamente ligados ao status e à acumulação de bens materiais, contribuindo para a manutenção das desigualdades sociais. É necessário ressaltar a dificuldade de acesso da classe dominada aos conteúdos e produções artísticas, o que faz com que o gosto estético refinado seja cada vez mais inalcançável e pertencente aos especialistas da classe dominante. No entanto, também é importante reconhecer que nichos artísticos, como por exemplo a música, não são apenas um veículo dessa dominação simbólica, mas também podem ser uma forma de resistência e expressão das vozes marginalizadas. Artistas e movimentos musicais surgem para contestar as normas estabelecidas, questionar as desigualdades sociais e dar voz a experiências e perspectivas diferentes. A arte também pode servir como instrumento de contestação e resistência, oferecendo vozes e alternativas e desafiando as estruturas dominantes. Um exemplo é a música Alright, do Kendrick Lamar. Nessa faixa, ele aborda as questões como violência policial, opressão racial e desigualdade, ao mesmo tempo que transmite uma mensagem de esperança e resistência. A música se tornou um hino de protesto durante o movimento Black Lives Matter, destacando a importância da luta contra a injustiça e busca por justiça social. Também podemos ver esses aspectos na moda, onde o poder simbólico se manifesta na construção de tendências e estilos que são determinados pelas classes dominantes. As elites influenciam o que é considerado elegante, sofisticado e desejável, estabelecendo padrões estéticos que refletem sua posição social. A moda se torna então um símbolo de status e distinção, permitindo que a classe dominante se diferencie das classes dominadas. Através da moda, as pessoas buscam se identificar com determinados grupos sociais e transmitir sua posição na hierarquia social.
Um exemplo de poder simbólico é a influência da classe dominante na definição das tendências e estilos. Por exemplo, as marcas de luxo frequentemente estabelecem padrões estéticos e lançam coleções que são rapidamente adotadas pela indústria da moda. A classe dominante, ao controlar as marcas de prestígio e estabelecer o que é considerado chique ou elegante, exerce sua influência simbólica sobre as escolhas de vestuário e reforça as distinções de classe por meio da moda. Também podemos ver um exemplo disso no próprio direito. Se pode afirmar que o direito funciona como um sistema que exerce um poder simbólico significativo na sociedade brasileira, por meio da sua linguagem jurídica, dos rituais forenses e dos símbolos presentes nos tribunais. Estes são utilizados para estabelecer a autoridade e a legitimidade do sistema jurídico, reforçando a percepção de que as suas decisões são imparciais e justas. A maioria dos indivíduos que chegam aos altos cargos jurídicos e produzem a doutrina jurídica, como magistrados, desembargadores, são aqueles provenientes das classes dominantes, ao passo que o tempo e os recursos necessários para dedicar-se aos estudos de maneira tão intensa não são acessíveis à maioria da população da classe dominada. A linguagem formal também é muito utilizada no direito como forma de perpetuar o que citamos. Essa linguagem especializada pode servir como uma forma de exclusão e dominação simbólica, criando barreiras de acesso para aqueles que não possuem conhecimento específico ou vocabulário técnico. Pessoas que não estão familiarizadas com esses jargões ou uma linguagem muito formal podem ser excluídas de certos espaços e negadas de oportunidade de participação em determinadas áreas. Além disso, a linguagem também pode ser usada para reforçar hierarquias sociais, como no caso do uso de formas de tratamento ou de um tipo de linguagem formal para indicar respeito ou submissão a autoridades e superiores. Essas formas de linguagem podem refletir e perpetuar relações de poder desiguais e reforçar a subordinação de certos grupos. É importante destacar que esses exemplos são apenas alguns dos muitos contextos em que a linguagem pode ser utilizada como ferramenta de dominação simbólica. A compreensão desses mecanismos nos ajuda a questionar e desafiar as estruturas de poder subjacentes e buscar uma linguagem mais inclusiva, igualitária e mais emancipatória. Apesar de ser organizado e mantido por grupos tão poderosos, esse poder simbólico não é imutável. Isso acontece porque ele depende da colaboração dos indivíduos opressores, mas também dos oprimidos. É um tipo de violência que pode ser questionada e, portanto, combatida. Esse combate pode e deve acontecer em diversos recortes. Entre eles, destaca-se a necessidade de nos conscientizarmos da existência desse poder e das formas que ele trabalha. A ressignificação das ideias hemogenicamente construídas também é parte muito relevante desse processo, o que implica em desafiar as classificações, hierarquias e padrões estabelecidos.